Olá, alunos e alunas! Hoje vou estar trabalhando com vocês questões presentes na apostila do Rio Educa, que faz parte da rede de ensino do Rio de Janeiro. Eu vou estar fornecendo as orientações necessárias para que vocês consigam resolver essas questões com autonomia, beleza? E se você chegou aqui no canal pela primeira vez, não deixa de se inscrever, aproveita, também ativa o sininho para estar por dentro sempre quando eu lançar um conteúdo novo. Lembrando que essas questões que serão trabalhadas aqui são questões presentes na apostila do Rio Educa e também são questões de ciências, beleza? Bom, é isso, bora começar! Vamos iniciar o nosso estudo da apostila Rio Educa para o 7º ano de ciências. Na página 74, nós temos no Observando o seguinte texto. Vamos observar o céu? Escolha uma noite estrelada, pegue papel e caneta e da sua janela marque a posição de alguns corpos celestes visíveis. Procure usar alguns elementos da paisagem como referência, como morros, prédios, árvores. Depois de 2 horas, repita a mesma situação, a mesma observação. Você percebeu algo diferente? Bom, quando vocês fizerem isso, vocês vão perceber a movimentação de alguns astros, das estrelas, no céu. Essa movimentação, ela ocorre das estrelas, elas que se movimentam, ou na verdade é o planeta que se movimenta. E aí, consequentemente, vocês notam uma diferença na posição desses astros. Então, vocês vão ter que pensar o seguinte, nós temos 2 tipos de movimentação que nós estudamos, que são rotação e translação. A rotação é o movimento que a Terra faz em torno dela mesma durante 24 horas, que é responsável pelos dias e pelas noites. Enquanto que a translação é o movimento que a Terra faz em relação ao Sol, que o Sol é o centro do Sistema Solar, ele que está ao centro, do Sistema Solar. Esse movimento dura 365 dias. Esse movimento de translação resulta no ano, um ano tem 365 dias. Bom, então, na verdade, quem se movimenta, pessoal? São as estrelas que vocês observaram no céu ou é o planeta? Agora vamos para a página 78, que trata sobre a tecnologia no estudo dos fósseis, Saiu no Jornal. A gente traz aqui por dentro de um assunto, um trecho de um jornal que diz o seguinte, de uma reportagem, Fóssil de possível titanossauro é achado no Maranhão. Ossos do animal foram encontrados em bom estado de conservação durante as escavações de uma ferrovia em Davinópolis. O fóssil de um possível titanossauro foi encontrado no Maranhão e pôde revelar vestígios sobre a passagem dos saurópodes no Brasil, no período Cretáceo. No Maranhão, esse é o primeiro fóssil de dinossauro conhecido na região. Portanto, se confirmada a descoberta de mais vestígios do grupo, abre caminho para o entendimento da evolução desses animais no Maranhão e também no Brasil. Após ler a reportagem, escreva o que você entendeu sobre o fóssil e o que foi possível através da sua descoberta. Então, pessoal, o que são fósseis, Fósseis são vestígios deixados por animais que existiram, por seres que existiram na Terra. Eles deixam suas marcas, suas pegadas, seus vestígios, das suas conchas, do seu esqueleto. E essa pegada, esse vestígio, fica impregnado no solo. E, consequentemente, nós conseguimos traçar, descobrir como é que era aquela envergadura óssea daquele animal, consegue também ter uma ideia de como era a morfologia, a forma daquele animal, através do estudo dos fósseis. Então, qual a importância da sua descoberta? É importante para quê? É importante para você descobrir a evolução daquela espécie, as mudanças daquela espécie ao longo do tempo. Então, é importante para que se façam estudos em relação à evolução daquelas espécies, beleza? Agora vamos voltar para a página 77, que fala sobre vacina, Já mudou completamente o tema, Então, agora a gente vai tratar sobre vacina. Bom, a questão número 2 pergunta: como são feitas as vacinas? Gente, as vacinas, elas são compostas por pedacinhos de micro-organismos. Um pedacinho do vírus enfraquecido ou atenuado. Enfraquecido e atenuado é o mesmo sentido. Ele não é capaz de causar a doença em você, mas ele vai estimular o seu sistema imunológico a produzir anticorpos contra aquele vírus. Então, quando você tiver contato com o vírus, você já vai ter proteção contra ele. Então, a vacina, ela tem ali na sua composição, dentro dela, tem um pedacinho do vírus enfraquecido, ou tem um vírus morto, bom? E aí, você tem o estímulo do sistema imunológico. Número 2, o que era a variolação,
você vê que o tempo verbal é era, né? O que foi, né? Porque não é mais aplicado, tá? A variolação foi um método utilizado anos atrás, né, para se testar o estímulo ao sistema imunológico, mas para isso utilizou o quê? Utilizou o pus de pessoas que tinham a varíola. E aí, a partir desse pus que foi inoculado em pessoas saudáveis, foi possível observar a produção de anticorpos contra a varíola nessas pessoas que receberam esse pus, que não tinham a doença. E aí elas passaram a ter a defesa contra a doença, a imunização contra a doença. Bom, a número 4 pede para vocês organizarem os avanços científicos estudados em 2 grupos, os que aconteceram no século XX e os que aconteceram no século XXI. Lembrando que o século XX vai entre 1901 até 2000 e o século XXI é de 2001 até 2100. Isso é importante, vocês saberem os anos atribuídos aos séculos. Por quê? Porque vocês vão na página 76, né, e na página 75 buscar quais eventos, por exemplo, aconteceram no século XX, ou seja, entre 1901 até 2000, e quais aconteceram no século XXI, entre 2001 até 2100. Por exemplo, indo na página 75, nós vemos ali uma linha do tempo. E nós temos em 1906, tivemos, né, o primeiro voo de Santos Dumont. 1906, o ano de 1906, está entre 1901 a 2000. Portanto, esse evento aconteceu no século XX ou no século XXI? Esse é o raciocínio que vocês têm que ter para poder fazer essa questão, tá bom? A número 5 diz o seguinte: explore outros avanços científicos, pesquise o ano de ocorrência de cada um dos seguintes eventos considerados avanços científicos. Bom, essa atividade é totalmente de pesquisa, tá? Então, vocês vão ter que buscar quais são os anos, né, que aconteceram cada um dos eventos de A a E. Não tem muito o que falar aqui porque é uma atividade totalmente de pesquisa. Agora vamos para a página 80, no espaço pesquisa número 6, explorando, que diz o seguinte: pesquise onde são encontradas ou empregadas as rochas metamórficas apresentadas na imagem 5, gneiss, quartzito e mármore. Bom, pessoal, ainda na página 80, acima do explorando, nós temos um texto, né, falando sobre as rochas metamórficas. O nome já fala, elas são metamórficas porque sofrem metamorfose, sofrem transformação. Uma rocha de um outro tipo, por exemplo, uma rocha sedimentar, pode dar origem a uma rocha metamórfica. Uma rocha ígnea ou magmática, que vem, né, do esfriamento do magma, também pode dar origem a uma rocha metamórfica. E uma outra rocha metamórfica pode dar origem a uma segunda rocha metamórfica. E como é que isso acontece? Quando em condições de alta temperatura e pressão, essas condições podem provocar essas mudanças na composição, né, dos minerais que fazem parte das rochas. E aí, consequentemente, você tem mudanças de uma rocha a outra. O próprio texto traz exemplos de uma rocha que se transforma em outra. O calcário é um exemplo, que quando submetida a alta pressão e temperatura, se transforma em mármore. O arenito se transforma no quartzito. E a rocha mais antiga, né, encontrada na Terra é o gneiss, tá? Isso no Canadá. E nós temos uma formação do tipo gneiss também no Brasil, que é um ponto turístico do Brasil muito conhecido, tanto no Brasil, né, quanto no mundo. Tá, pessoal? Então, para vocês fazerem essa questão, vocês têm que pesquisar e também utilizar como base esse texto que fala das rochas metamórficas. Fala, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para os estudos de vocês, para que vocês façam boas provas, né, no futuro. E se você gostou, não deixe de deixar um like e também aproveita e deixa um comentário também, beleza? Bons estudos, eu vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!